Princesa, cadê meu escudo? Ah, Link, você vive perdendo esse escudo. Já procurou no meio do mato? Sei. E esse monte de baduá que você tá usando aí? Onde é que você arrumou esse monte de coisa? Ah, isso aqui? Isso aqui eu comprei numa promoção. Agora vai logo achar seu escudo, vai. Eu vou procurar meu escudo então. Alguns momentos depois. Olha ele aí. Onde é que tava jogado mesmo? Ué, mas... Pera aí. Isso aqui não é meu escudo, não. Ué, isso aqui é de brinquedo. A cara é meio parecida, mas isso aqui não defende nada. Por que diabo isso aqui tá aqui? Pera aí. Aquela conversa de promoção... Ela pode ter vendido meu escudo, comprado aquele monte de tranqueira. Daí ela plantou essa imitação barata do meu escudo e achou que eu não fosse nem notar. Filha da... Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fagulhas. Você viu que sacanagem aí da Zelda? Vendeu as coisas aí do Link pra comprar a bugiganga. E isso aí é realidade em muitos casais, viu? Bom, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês o escudo William do jogo Zelda, que é esse aí da introdução. Eu comecei a fazer o escudo em biscuit, porque a maior parte das coisas que eu faço no canal, acho que quase tudo que eu faço aqui no canal é em biscuit. E rapaz, eu vi que a coisa não ia engrenar, então pensei, vou mudar, dessa vez vou dar uma mudada. E dessa vez eu resolvi fazer então com EVA. Mas o primeiro projeto de biscuit está em andamento ainda, termino ele logo, mais 1 ou 2 semanas eu termino e posto aqui no canal também, né? Era a ideia original, eu acabei optando por fazer de outro jeito, porque achei que não ia dar certo, mas no fim eu pensei, eu não vou deixar isso aqui, enfim, sem fazer não. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você costuma visitar os canais de escultura, tipo esse aqui, e dar uma pulada para o fim do vídeo, ver só o resultado, deixa eu te preparar uma coisa caso você já não conheça o canal. Não tem nada de excepcional nos meus trabalhos, no resultado dos meus trabalhos. Então você vai chegar no fim do vídeo, vai ver um resultado, que tem muitos outros artistas no YouTube que fazem muito melhor. Então pensa bem você, para que você viria aqui no canal para ver um resultado, sendo que tem tantos outros aí melhores, né? Pois é, uma coisa extremamente importante aí é o processo. Então assim, é isso que eu quero dividir com vocês, muito mais do que o resultado. Eu acho assim, os resultados dos meus trabalhos são razoáveis talvez, que realmente vale a pena, o que é o de grande diferencial do canal, ou de qualquer outro canal de escultura que você vai visitar, é o meio. Enfim, ali no meio do processo é que você vai ver todo o meu desenvolvimento, né? O que eu estou aprendendo, o que eu estou errando, o que eu estou repetindo, o que eu estou notando, observando e passando para vocês, né? Bom, é isso, é um recado aí para vocês conferirem o vídeo, não só o resultado final, especialmente nesse vídeo, que o resultado final nem foi algo assim que eu fiquei tão feliz, né? Mas o processo foi uma aventura, foi uma guerra na verdade, foi um processo acidentado, mas que chegou no final, chegou num resultado. E ainda não terminou não, vou fazer o outro projeto e vamos conferir aí logo logo. Semana que vem, daqui 2 semanas, eu posto o outro trabalho e vocês vão ver como é que ficou. Bom pessoal, a introdução e o recado já ficaram enormes, então não vamos enrolar mais não, vamos logo pro vídeo. Bom, você vê aí que eu tô começando a fazer naquele velho esquema, né? Arame... Tem aí aquele papel Paraná, né, que é tipo uma cartolina, só que mais firme. E aí eu tô fazendo bastante armação aí de arame, porque lembra da espada? Eu não quero cair naquele erro de novo, né? Então fazer um negócio bastante firme na base do arame, para que não tenha um problema aí de dobrar depois. Aí eu tô temperando minha pizza, né, que parece que é o que tô fazendo aí, amassando a massa. Quem pega o vídeo aí desinformado é capaz de achar que eu tô fazendo uma pizza mesmo. Eu não precisava nem mostrar isso, mas você tá vendo que eu tô desfazendo aí o trabalho que eu fiz, porque eu tava com preguiça de comprar maisena e resolvi usar farinha, que você tá vendo aí até embaixo na tela. E é um desastre. Então não arrisca não, no biscuit, maisena. Eu tinha uma folha de alumínio rígida em casa, né? Então eu usei de base aí pra esticar a massa, e facilita um pouco porque a folha não é tão fácil de grudar. Tô aí testando uma gradinha que depois eu vou usar, posicionando os arames já no biscuit, e fazendo a colagem deles aí no próprio biscuit, né? Então biscuit com biscuit. Daí eu tô colocando as grades, né? Que é para dar uma firmeza a mais e também ajudar na hora de fazer os seguradores aí, né? O negócio de pôr o braço e a mão, né? Só que aí, bicho, eu vou dar uma olhada como é que ficou. E tá pesado, tá muito pesado.
Então tá na metade do projeto, menos da metade da massa e tá bem pesado. Então, bicho, eu fiquei muito desanimado, né? Daí eu falei, chega, eu vou enterrar o biscuit, não vou usar mais o biscuit, vou trabalhar com outro material, vou usar EVA, vou usar qualquer outra tranqueira aí e chega desse negócio de biscuit. Enfim, troquei todo o projeto para EVA, tá aí, eu cortei o mesmo molde no EVA, cortei também aquela minha folha de alumínio firme, cortei 2 desse aí de EVA, fiz um sanduíche e enfim, é assim que eu bolei na cabeça que ia ficar melhor e bora fazer e tô aí fazendo aí, ó. Os parafusos, puxa, o negócio da furagem dos parafusos foi um inferno também, viu? Fiquei pensando como é que eu vou fazer esse negócio dos parafusos para deixar o lugar de pegar na mão aí certinho, os pendurador, passador de braçadeira. Enfim, eu fiz vários moldes aí de EVA, né? Você tá vendo a outra moldura aí, aliás, a moldura da frente e depois tem a moldura de trás. Estou fazendo agora aqueles adornos que tem, né, na frente do escudo. Fiz os moldes e tal. Apesar de eu fazer aquele de vermelho ali, eu não vou usar, eu só fiz ele para depois poder facilitar o desenho, a pintura. Olha, o corte é um negócio que deu muito trabalho, porque se fosse tudo corte seco, beleza, na tesoura vai, no estilete também vai, mas esse escudo, esse desgramado desse escudo, os cortes são todos meio de ladinho, então, putz, não dá certo. Aí eu comprei essa ferramenta aí que você viu, parece um ferro de solda, só que tem um estilete na ponta. Rapaz, ajudou bastante, mas não resolveu o problema também. É um negócio assim, é bem difícil de fazer. Eu não achei prático e fácil de fazer, não. Por que eu não fui fazer um escudo mais simples, né? Igual do Caverna do Dragão, que não tem moldura, não tem relevo, não tem nada. Mas não, eu tinha que fazer essa desgrama desse escudo William aí, que é cheio de moldura, cheio de corte atravessado, corte lateral. Puxa vida, nessa hora eu tava arrependido, viu? Aí eu tô fazendo a parte da madeira atrás do escudo. Então fiz umas linhas bem fundas aí com lápis mesmo. Depois fiz umas ranhuras como se fossem as ranhuras da madeira. Tô testando aí os parafusos, as posições. Não fiquei medindo tudo milimetricamente não. Fiz meio de olho e tal. Achei que ninguém ia perceber, né? Enfim, esses pesos, ó, você viu que eu passei cola de contato, né? Igual a casa de sapateiro. Coloquei uns pesos ali para fixar. Tô fazendo esses sulcos aí que tem na moldura, que também, nossa, foi uma parte terrível de fazer, mesmo com aquele estilete quente. Não foi nada fácil. Essas bolinhas aí de isopor tô cortando para fazer uns efeitinhos que tem na parte da frente do escudo, na moldura da frente do escudo. Primeira fase da pintura aí, que é uma tinta prata, spray. Mais uma colagem aí, que é a moldura de trás do escudo. Então lá vamos nós com bastante cola de contato, mais peso para fixar no lugar, várias armadas de peso aí, aquelas armadas que nós faz, né, para fixar a coisa e não ficar rebarba sobrando sem colar, né. Mais uma parte para colar aí, a parte da frente, né, eu não tinha colado o sanduíche inteiro ainda, né, então eu fixei os parafusos, as coisas por baixo, mas por cima ainda precisava fixar a tampa do sanduíche. Tá aí os adornos, né? Tô colando eles. Os triângulos mais ou menos, mas os outros que ficam do lado do triângulo ali, eu não fiquei muito contente com o corte, mas fazer o que? É o que deu pra fazer. Eu dei umas ajeitadas ali onde ficou ruim os cortes com biscuit. No fim das contas eu acabei usando biscuit de qualquer jeito. Então, biscuit é foda, né? A gente acaba usando, conserta tudo, é impressionante. Aí eu tô fazendo aquela pintura base, né? Base de cinza e tal. Depois vem o prata, em algumas partes que são prata. Bom, aí eu tô voltando pro projeto inicial, que é biscuit puro. Porque, pô, eu sou o cara do biscuit, não vou fazer o negócio, vou começar e não vou terminar. Resolvi tentar terminar do jeito que fosse. Nem que só o Thor levantasse ele no final, de tão pesado que ele fosse ficar. Mas enfim, aí eu tô fazendo mais detalhes aí. Você viu que eu fiz bastante, fiz a moldura completa ali em biscuit do EVA. Porque fica outra coisa, né? O acabamento do biscuit é outra coisa. Então mandei biscuit. As laterais foram todas de biscuit mesmo, para dar um acabamento melhor. Eu podia ter usado uma folha fina de EVA, mas nessa hora eu já tava com o saco cheio de EVA. Com esse projeto aí eu aprendi a odiar o EVA, impressionante. No fim das contas isso me ajudou a gostar ainda mais do biscuit. E tô aí fazendo já a pintura, né? Essa é uma hora bacana, né? Porque aí ele vai começar a aparecer mesmo.
Bom, pintura nada de especial, é tinta acrílica. Mandei um dourado metálico nos triângulos ali. Vai um prata nos adornos. Esses desenhos embaixo é vermelho. Vermelho mesmo, comum. O azul eu fiz uma mistura de azuis aí para dar certo o tom que eu queria. Esse esquema dos parafusos aí eu fiz uma lambança. Eu fiz uns parafusos com porca e uns arame e depois uns biscuits. Você vai ver que coisa maluca que eu inventei aí. Pintei aí a madeira, né, marrom, nada de muita frescura com cor, com tom, tonalidade e nada de wash, nada de nada muito especial não. Meti um marronzão, depois eu não carquei muito, não, então os sulcos que tinha da parte escura do EVA ficou assim mesmo, deu aquele tom agradável ali. Um cinto velho que eu tinha aqui em casa, cortei, coloquei ali, colei, dei uma retocada nas linhas da madeira. E é isso aí, pessoal. Olha como é que ficou esse projeto maravilhoso. Assim, não ficou um fenômeno não, mas não dá pra negar que ficou bacana. Ficou um escudo bem legal, visualmente legal. O que eu não gostei é que o escudo feito de EVA, ele tá mais pra uma pelúcia do que pra um escudo de fato, né? Por mais que seja uma folha firme, né? O EVA é macio, né? Então não é a mesma coisa, né? Eu tô animado pra terminar ele em biscuit e ver como é que fica aí. Purão no biscuit. Daí eu trago para vocês aqui, com certeza. Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado o vídeo. Teve até uma introdução aí teatral e tal. Deu uma trabalheira para fazer, para compor tudo isso aí. Eu gastei uma nota em materiais, em produtos e coisa para poder fazer tanto o escudo, os escudos, quanto o vídeo, a introdução e tal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Deixa um joinha, troca uma ideia aí nos comentários. Se inscreve se não for inscrito e até a próxima!